reiniciada aqui para até para poder a aula lá na hora da gravação ficar melhor, tá? Aí, por favor, me confirmem se estão conseguindo me ouvir, se agora está um pouco melhor, como é que Agora está tá, bem melhor. tá, né? Pronto, muito bem. É quando eu conecto, gente, é mesmo a questão do celular, infelizmente. Porque pelo celular ser iPhone e o computador é Windows, sabe? Aí não tem uma boa compatibilidade, não, infelizmente. Pronto, então vamos lá, gente. Ó, Mas tá de boa a câmera assim, viu? Se você quiser dar aula assim, normalmente tá de boa. Pronto, certo, massa. Tranquilo, tranquilo. Beleza, perfeito. Obrigado, viu, Feitosa? Então vamos lá, estávamos falando de dilatação dos líquidos, não era isso? E eu falei para vocês o quê, gente? Eu disse a vocês que tem que tomar cuidado porque questões que envolvem dilatação de líquidos são questões que tendem a ser safadas. Por quê? Porque boa parte das pessoas acham que quando um líquido ele está dentro de um reservatório, quando ele está dentro de um recipiente, é como se apenas o líquido é que fosse dilatar. E, na verdade, não é. O que dilata são os dois. Então, dilata tanto o líquido que está dentro quanto o recipiente que está fora. Ou seja, o recipiente ele vai crescer ou ele vai diminuir. Porque lembra, quando estou falando de dilatação, estou falando de expansão, mas eu também estou falando de contração, tá? Seria o caso, por exemplo, de você pegar um recipiente e você colocar ele dentro do congelador. Então, ele vai sofrer uma contração, beleza? Então, dependendo aí desse material que é feito o reservatório, né, nesse caso, o seu recipiente que você vai botar, ele pode dilatar mais ou pode dilatar menos. Aí, lembra, dependendo tanto da capacidade dele, capacidade, Jéssica, é volume, certo? Então, dependendo da capacidade desse recipiente e da quantidade de água, de líquido, que se diga de água não, de líquido que eu colocar dentro dele, pode transbordar uma parte. Aí essa parte que transbordou, Lissa, não vai ser o que a gente chama de volume real, ou seja, não vai ser o quanto que dilatou o líquido, mas vai ser uma dilatação que a gente chama de aparente. E aí se liga, toda vez que aqui a questão indicar, olha só, toda vez que a questão quiser trabalhar dilatação de líquido, vocês vão lembrar da seguinte situação, ó, a variação de volume, olha só, a variação de volume, lembra, variação é o quanto cresceu ou o quanto diminuiu, beleza? Tranquilo pro céu, a gente começou agora, tá? Fique de boa, a gente começou agora, certo? Então, vejam, ó, a gente tem aqui dilatação, certo? Volumétrica, ela vai ser tecnicamente, gente, igual, se liguem, tá? Vai ser tecnicamente igual a variação. Veja só, quando eu estou falando aqui, gente, de dilatação volumétrica do líquido, eu estou falando da dilatação que verdadeiramente aconteceu, certo? Lembra, variação, eu estou falando do quanto cresceu ou do quanto diminuiu. Ela vai ser igual, gente, à dilatação, certo? Volumétrica do recipiente que está, mais a dilatação volumétrica aparente. Professor, o que é que vai ser essa dilatação volumétrica aparente? É isso que eu não estou entendendo. Vai ser, gente, o quanto pareceu que aumentou, ou seja, vai ser basicamente o que transbordou. Ó, vai ser o que transbordou. Beleza, gente? Tranquilo, vai ser o que transbordou. Então, diz aí se deu para entender até agora. Sejam sinceros, por favor. Eita, que foi, Miki? Tá muito ruim quando deu, né? Tá muito ruim com a câmera aberta? Tá travando muito para vocês? Porque para mim aqui tá tudo ok, velho. Tá gravando a câmera mesmo, mas o áudio tá de boa. Tá, né? Não sei, gente, porque foi que deu essa travada hoje, não, viu? Vou ser bem sincero com vocês, porque a internet tá ok, o computador também está ok, não sei se pode ser que seja a questão do computador que deve estar e que deve estar cheio, porque eu já baixei 1 trilhão de livros aqui, pela... Ó, gente, vocês quando começarem a faculdade, vocês vão ver, viu? Meu Deus, cara, tanta quantidade, vocês não estão entendendo a quantidade absurda de livros que você tem que baixar. Meu Deus, é muito livro, muito livro, muito livro. Aí, enfim, aí acaba com a memória inteira do meu computador. E eu tô sem cartão de memória, infelizmente. Ó, vamos lá. Eu trouxe duas questões só pra gente fazer, porque a gente se livra dessa parte, e aí já corre pra... Cadê? Estudo dos gases. Que eu não sei, botei minha pauta de aula, que ódio. Daqui a pouco eu procuro. Então, vamos lá, gente. Olha só a questão. Em um recipiente de vidro,
foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, ele deu aqui para a gente o coeficiente de dilatação volumétrica. Aí ele falou assim, ó, preenchendo totalmente. Então, veja, quando ele colocou as 800 ml de álcool, o que ele falou é que ele preencheu todo o recipiente. Então, eu posso dizer que o volume do recipiente é quanto? Se ele botou 800 ml de álcool, preencheu tudo. 800 ml? Muito bem, tá vendo? Aí ele botou assim, ó. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a... Essa aqui foi a variação de temperatura, ó. Tá vendo? Variação de 70 graus Celsius. Calcule a dilatação aparente do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é de 24 vezes 10 a menos 5. Aí vamos lá. Quando ele me pergunta a dilatação aparente, ele quer saber o quê? É a parte do líquido que o quê? Que ficou ou que transbordou? Transbordou. Aparente. Muito bem, que eu botei aqui, tá vendo? Ó? A variação do volume aparente é a parte que transbordou. Porque tem que lembrar, se essa merda desse álcool tá dentro de um recipiente de vidro, esse recipiente de vidro, Jéssica, ele também vai dilatar. Tá vendo? Então, se ele vai dilatar, significa que ele vai ter, ele também tem que ser levado em consideração. Tá certo? Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. A variação do volume do líquido, aí essa daqui, sim, foi toda a variação do líquido, foi o quanto que ele variou. Vai ser igual a variação de volume do recipiente mais a variação de volume aparente, tá vendo? Do volume aparente do líquido. Aí ele quer saber quanto é que é a variação, ó, a dilatação aparente, né? Aqui é a variação de volume, isso aqui é a dilatação. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou espelhar essa equação. Então, espelhando ela, fica assim, ó. Delta VR mais delta V aparente, ou seja, a dilatação aparente, isso tudo é igual à dilatação volumétrica do líquido. Gente, deixando só o delta VAP, ou seja, deixando só a variação, a dilatação volumétrica aparente. Como é que eu passo aquela variação do recipiente? A variação de volume do recipiente. Como é que eu passo ela? Subtraindo. Subtraindo, muito bem, ó, menos delta VR. Agora vocês vão ter que lembrar, tirar da cabecinha, vamos ver, inclusive, a galera que conseguiu dar uma respondida, né, nas questões. Qual era a fórmula de variação de volume? Quero Delta V é igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Muito bem, Gil, perfeito, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer agora é aplicar para os dois, tá, galera? Então vamos aplicar para tanto para o volume do líquido quanto para o volume do recipiente, tá certo? Vamos aplicar para os dois, ó. Deixa eu dar uma afinada aqui nessa caneta, senão não vai ter espaço, não. E essas vão me permitir que eu vou dar um zoom bem legalzinho aqui, tá? Ó, mais ou menos assim, pronto. Aí vamos lá para a gente determinar aqui a variação do líquido em si, tá? Então vai ficar o volume inicial do líquido vezes a variação, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vezes a variação de temperatura que passou. Aí o líquido tem que lembrar é o álcool, tá? Então vai ficar assim, ó, delta V vai ser igual a... Gente, quanto de álcool a gente tinha no começo? 800 ml. Muito bem, Lissa, tínhamos 800 ml. Vezes, qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool? A questão passou. 1,8 vezes 10 a menos 4. Muito bem, 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. E aí sofreu quanto de variação de temperatura? 70 graus. Muito bem, tá vendo? Olha, essa questão foi boazinha, que já passou para a gente a variação, né? Então vai ficar 800 vezes 700. Eu vou fazer assim, gente. 8 vezes 7, que dá quanto? Quem lembra? 56. 6. Muito bem, 56. Vezes, aí no caso 56, né?
Aí 2 zeros de 800, 1 zero dos 700, ficam 3 zeros, então dá 56 mil, vezes 1,8, vezes 10 a menos 4. Então, essa dilatação aqui volumétrica vai ser igual a 56 vezes 1,8, bora fazer aqui, ó. 56 vezes 1,8, dá 8 vezes 6, 48, sobe 4, desce 8. 8 vezes 5, 40, 40 mais 5, ou 40 mais 4, desculpa, dá 44. 1 vezes 6 dá 6, deixa eu subir só um pouquinho, tá, gente? 1 vezes 5 dá 5. Somando isso, eu vou ficar com 8 com nada dá o próprio 8. 6, 4 com 6 dá 10, ou seja, sobe 1, desce 0. 5 com 4 dá 9, 9 mais 1 dá 10. E aí, a vírgula, a gente precisa colocar aqui, ó, entre os dois zeros, né? Porque, ó, ou não, desculpa, entre o 0 e o 8, porque é uma casa após a vírgula, né? Beleza? Então, vai ficar aqui, ó, isso daqui, ó. 100,8 vezes. Vamos lá, gente. Quando eu multipliquei apenas o 56. Então, veja só, qual era a minha ideia aqui? Ó, preste atenção, não precisa se desesperar. Não, quem se desesperou. Esse 56 mil, eu poderia ter escrito assim, 56 vezes 1.000, tá vendo? Aí foi o que eu fiz. Eu peguei esse 56, multipliquei pelo 1,8, e aí vai me sobrar tecnicamente o 1.000. Só que o 1.000, eu lembro que é 10 elevado a 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, quando eu for multiplicar aqui com 10 a menos 4, eu vou ter que somar esses expoentes. Aí vai ficar menos 4 mais 3. Então vai ficar 10 elevado a menos 1. Me digam aí se todo mundo entendeu esse cálculo doido que eu fiz. Deu para entender, gente? Se não deu, fala. Que eu tento fazer de uma maneira mais detalhada, porque eu preciso que todo mundo entenda bem. Gabi, Gabriel, preciso que Jéssica me diga, preciso que Feitosa me diga se entendeu. Pronto, Lissa também já tinha percebido também que tinha entendido. Jéssica também, Gabriel também. Pronto, ok, vou levar em consideração todo mundo entendeu, tá? Aí agora, vamos lá. Quando eu multiplico por esse 10 a menos 1, é a mesma coisa que dividir o valor por quanto? Multiplicar por 10 a menos 1. 10. É dividir por 10, né, gente? 10. Muito bem. Aí quando eu divido 100,8 por 10, quanto é que fica ali, Lissa? 10,08. Muito bem, tá vendo? E aí vamos lá, o volume inicial estava em ml. Então aqui, gente, também tem que ser encontrado em ml. Não tem como ser encontrado em outra unidade de medida, tá? Então a gente sabe que o líquido variou essa quantidade. Tá vendo? Foi essa quantidade. Um pouquinho, Lissa, um pouquinho. Aí é isso que eu não sei. Eu acredito que seja problema mesmo, Lissa, no MIT, tá? Não é no nosso dispositivo, não. Nem é no meu, nem é no seu, nem de ninguém aqui, não. É o próprio Google Meet mesmo que hoje tá com probleminha. Certo? E o pior que eu tava... eu tava trabalhando até quase agora, acredita, gente? Com ele tava, assim, ok. Não vou dizer que tava, nossa, fantástico, show, mas estava dando pro gasto, né? Mas agora ele deu essa travadinha, mas não tem problema não. Vamos agora para a gente fazer a segunda parte, gente, ó, certo? Porque essa primeira parte eu fiz o quê? Eu calculei a variação do volume. Do volume de quem? Do álcool, volume real. Mas falta eu saber a variação, agora, do recipiente. Então vai ficar o volume do recipiente. Qual era o volume do recipiente? Rapidinho. Quanto era, 800 Feitosa? ml. Muito bem, 800 ml. Vezes quanto é que é a variação, quanto é que é quanto é que é o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro? 24 vezes 10 a menos 5. Muito bem, 24 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 70, isso vai ficar assim, ó, delta VR é igual a 800, vai fazer assim, ó, 8 vezes 7 vai dar 56 de novo. Aí,
com 3 zerinhos dá 56 mil, vezes 24, vezes 10, a menos 5. Aí, novamente, o que o professor vai fazer aqui é separar. Vai ficar 56 vezes 10, a terceira, eu acho que todo mundo entendeu isso, vezes 24, vezes 10, a menos 5. Aí tem que todo mundo estar acompanhando isso de potência, porque lembra que a gente teve um momento para trabalhar a potência, viu? Então, se liga em relação a isso. Vou fazer 56 vezes 24 vezes 24, isso vai ficar 4 vezes 6, 24, 4 vezes 5, 20, com 2, 22, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 5, 10, com 1 dá 11, somando, vou ficar com 4, 4, 3, 1. Então, fica 1.344 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que vai ser, na verdade, 13,44 ml. Deu para entender ou eu falei muito rápido? O áudio não está chegando, gente. É sério? Deixa eu... Você já desligou a câmera? Pera. Porque assim a gente não consegue continuar, não. Peraí, calma aí, viu? Peraí, eu não tô ouvindo vocês, tá? Pronto, agora eu tô ouvindo vocês. Aí agora vocês vão me dizer se tá dando pra me ouvir bem ou se não, não tá. Digam aí. E é o Google Meet mesmo, tá, gente? Que tá com instabilidade. Ficou melhor um pouco? Pronto, porque é o Google Meet no computador que está instável. Aí, inclusive, quem tá pelo computador, se quiser entrar pro dispositivo móvel, pode entrar, tá? E fica melhor. Tá, né? Massa, porque tava sincronizado por conta disso, velho. Porque ele tá com muito problema, sabe? Infelizmente. Pronto, então podemos continuar agora. Tá todo mundo entendendo ali? Todo mundo entendeu o que o professor fez ou ficou meio amalucado ali? Alguém não entendeu, velho? Sejam sinceros. Aqui eu fiz rápido porque a galera já tem que estar boa em matemática básica, viu? Inclusive, eu queria muito ter tempo, cara, de marcar uma aula extra de matemática básica com vocês. Tem muita gente que tá precisando, viu, ainda de matemática básica. Explica aí de novo, por favor, que para mim ficou tudo bugado quando você estava falando. Ah, foi? Pronto, Jéssica. O seguinte, ó, eu vou repetir apenas isso aqui do volume do recipiente. O que é que eu vou fazer, Jéssica? Volume do recipiente, eu quero calcular a variação. Aí lembra da aula anterior que a gente disse que variação de volume a gente calcula assim, né, Jéssica? Pega o volume inicial, multiplica pelo coeficiente de dilatação volumétrica e multiplica pela variação de temperatura. Correto, Jéssica? Não é isso? Massa, Jéssica. Vai me confirmando, viu? Se você tá entendendo. E o restante da galera também. Então vai ficar assim, Jéssica, ó. Delta VR, ou seja, que vai ser o quanto que o recipiente variou, vai ser o volume do recipiente. Jéssica, perceba aqui que ele falou assim, ó. Em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 a menos 4, preenchendo totalmente. Ou seja, Jéssica, se preencheu ele totalmente, é porque esse pote de vidro tinha exatos 800 ml. Tá vendo? De volume. Então, o volume dele tem que ser 800 ml. Tu entendeu isso? De onde eu tirei os 800? Porque era o volume. Beleza. Vezes o coeficiente de dilatação térmica do vidro. Jéssica, olha quanto é. Ele disse aqui bem no finalzinho, ó. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 24 vezes 10 a menos 5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui no lugar desse gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e vou colocar o 24 vezes 10 a menos 5. Tudo isso aqui multiplicado pela variação de temperatura. Jéssica, se liga, o que foi que ele falou aqui? Olha, em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Então, Jéssica, significa que esse ΔT já é o próprio 70. O que eu vou fazer aqui agora, Jéssica, é nada mais nada menos que problema relacionado à multiplicação. Olha a estratégia que eu particularmente usei, Jéssica. Eu fiz assim, 8 vezes 7 dá 56, e aqui 2 zeros de 800 com 1 zero do 700, 3 zeros. 1, 2, 3, 56 mil. Vezes 24 vezes 10 elevado a menos 5. Aí, olha o que é que eu vou fazer, Jéssica. Eu vou separar esses 56 mil. Por quê? Porque eu quero. Eu gosto de trabalhar assim. Então, vai ficar assim, Jéssica. 56
esse 1000 que está aí, que são esses 3 zeros, é a mesma coisa de ser 10 elevado à terceira potência. Tudo isso vezes 24, vezes 10 a menos 5. Disso tu entendeu até agora isso, essa fatoração que eu fiz, entendeu, né? Massa, muito bem. Agora, Jéssica, foi o que eu fiz. Peguei o 56, multipliquei pelo 24. Aí fica 4 vezes 6 dá 24, 4 vezes 5, 20 com 2 dá 22, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 5 dá 10 com 1 dá 12 de novo. Ou, desculpa, dá 11, perdão, 11, tá? 2 vezes 5, 10, 10 com 1 dá 11. Aí, somando agora, dá 4, 4, 3, 1. Ou seja, a variação de volume do recipiente fica 1.344. Agora aqui, Jéssica, vai ficar assim, ó. As potências 10 à terceira vezes 10 a menos 5. Multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. Então, fica menos 5 mais 3. Isso aqui vai dar menos 2. Vai ficar devendo 2 unidades ainda. Beleza? Então, fica vezes 10 a menos 2. Ou seja, olha só, Jéssica, tu consegue entender aqui que quando eu multiplico por 10 a menos 2 é a mesma coisa que voltar duas casas, a vírgula, porque seria tecnicamente o equivalente a dividir por 100. Então, voltando aqui, não vai ficar 13,44. Então, Jéssica, significa o quê? Que essa daqui foi a variação do recipiente. Olha, quem foi que variou mais? O recipiente. Tá vendo? Então, o recipiente ficou maior. Por isso que, tecnicamente, tá vendo o que aconteceu? Isso, muito bem, porque ele quer saber a variação. Tá vendo? Ele quer saber quanto foi que variou. Aí agora a gente vai saber quanto foi que variou. Então vai ficar assim, olha só. Delta VAP, que é o volume aparente de água, foi o quanto que aparentou que ele variou, vai ser igual à variação total do líquido. Então, variação total do líquido, preste atenção aqui, ó, Gabriel, 10,08. 10,08 menos a variação do recipiente, que foi 13,44. Aí Gil disse ali, deu 3,36 ml. Muito bem. Agora vejam só, deu um valor negativo, se vocês forem perceber. Sabe por que foi que deu negativo? Porque quem foi que cresceu mais? O líquido ou o recipiente? O recipiente? Muito bem. Aí aparentou, visualmente falando, aparentou que caiu 3 ml, 3,36 ml. Mas isso é o real? Não, é o que aparentou. Então, dentro do próprio recipiente, era como se a água ela tivesse baixado a altura. Deu para entender isso, gente? Porque assim, o recipiente ele cresceu tanto, velho, tanto que a água não conseguiu acompanhar. Aí aparentou, é o que aos nossos olhos ele vai, no caso, que nossos olhos vai visualizar. Tá vendo, Gil? E esse ano já conseguiu captar de boa, né? É a maturidade, Gil, a maturidade que a gente tem em relação aos conteúdos, sabe? Mas é muito massa. Quando a mente clareia, sabe? Pronto, Gil, é o que acontece com o termômetro de mercúrio, é isso. Porque assim, Gil, o que sobe em termos de temperatura é o que aparentou. Então a gente acha que cresceu aquela quantidade. Aí acaba, né, como ele como a gente diz que ele tem uma escala, a gente consegue determinar esse crescimento em termos de temperatura. Aí, gente, eu trouxe essa questão para vocês tentarem fazer sozinhos, pode ser da AFA. Ó, ela fala assim, um recipiente de vidro de 200 ml de volume está completamente cheio de mercúrio e ambos se encontram a 30 graus Celsius. Lembrando, eu falei isso aqui nas aulas de química, né? Quem é de química sabe que o mercúrio vai ser uma das exceções e em relação à propriedade dos metais, porque os metais em temperatura ambiente, qual é o estado físico deles? Dos Sólido. metais? Sólido. Aí o mercúrio vem para poder quebrar, né? O mercúrio vem para ser uma exceção, beleza? Aí ele falou, se a temperatura do sistema líquido recipiente sobe para 90, qual é o volume de mercúrio em ml que transborda do recipiente? Se ele quer saber o que transborda, ele quer que tu calcule o quê? O Ah, volume aparente de novo. tudo bem, perfeito, que é normalmente o que vai pedir, tá? Então eu vou deixar vocês fazendo 2 minutos, não vai passar de 2 minutos, podem começar. Boa sorte.
Letra A. Deixa eu ver se a galera confirma, viu? A galera é muito rápida, né, Jéssica? A galera é crânia demais, tu é doido. Mas é isso mesmo. Gente, precisam que eu corrija? Questão? Não, né? Muito bem. Perfeito, velho. É bem melhor, né, Gil? Bem melhor, cara. Não vou negar pra você, não. Gente, mas é isso. Aí deixa eu botar aqui a questão 14, que Gil, ela perguntou, né? É a questão 14, Gil? É ela mesmo. Muito bem. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou botar só enunciado, tá? Não vou botar as alternativas, não. Pra gente, não. Eu acho que não precisa das alternativas, não, porque a gente já vai saber mais ou menos qual é a que tá certa. Até pra não dar muito spoiler pra galera que ainda vai fazer, tá? Então, deixa eu botar aqui. Ó. Ah, eu acabei tirando, não foi? A apresentação não era para eu ter tirado. Era para eu ter deixado. Pronto. Gil, como eu estou dizendo, olha, eu só faço separado em termos didáticos, tá? Mas na hora faça tudo junto, para não perder tempo, tá? Para não perder tempo. Não gosto de perder tempo. Eu faço mais por questão didática, beleza? Então vamos lá. Ó, Gil, lê aqui pra gente, vai, essa questão. Ela é da UPE, acho por isso que tu se embananou um pouquinho, porque ela é bem chatinha mesmo. Ao lavar pratos e copos, um cozinheiro verifica que 2 copos estão encaixados firmemente um dentro do outro, sendo o copo externo feito de alumínio e o interno de vidro. Sobre as formas de separá-los, utilizando os princípios básicos da dilatação térmica, analise os itens a seguir. Primeiro, aquecendo apenas o copo de vidro. Segundo, esfriando apenas o copo de alumínio. Terceiro, aquecendo ambos. Quarto, esfriando ambos. Dados os coeficientes de dilatação térmica do alumínio e do vidro são iguais a 24 vezes 10 a menos 6 e 0,5 vezes 10 a menos 6, respectivamente. Estão corretas apenas. Muito bem. Vamos lá, Gil, me responde. O objetivo dele é fazer o quê com esses 2 copos? Tirar eles. Que eles Muito estão bem. grudados, eles estão encaixados um no outro. Perfeito, muito bem. Vou fazer o seguinte, veja só. O de alumínio eu vou representar como sendo cinza, tá? Ele tá assim, ó, mais ou menos, ó. Aqui o copo de alumínio e o de vidro ele tá dentro, né? Aí o de vidro eu vou representar como sendo o amarelinho. Aí ele tá assim, ó. Tá vendo? E aí ele grudou aqui dentro, ó. Tá grudado, não tem como sair mais. Aí para poder sair vai ter que usar os belos dos princípios aqui. Beleza, a Gil já respondeu. E precisa tirar. Então, veja, vamos lá. A primeira opção diz assim: aquecendo apenas o copo de vidro. Vem cá, ó, vamos analisar logo aqui os coeficientes de dilatação térmica. Ele está dizendo que o do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6, o do vidro é de 0,5 vezes 10 a menos 6. Quem é que dilata mais fácil? O alumínio. Muito bem, porque o alumínio é maior, tá vendo? Porque, gente, é isso, tá? Quanto maior é o coeficiente de dilatação linear, de dilatação térmica, na verdade, né? Independente de ser linear ou não. Enfim, né? Quanto maior esse coeficiente de dilatação térmica, mais ele vai dilatar. Entendeu isso, gente? Vocês lembram disso, né? Então, significa que o alumínio ele vai dilatar com muito mais facilidade. Vem cá, se eu quero tirar o copo de vidro de dentro, faz sentido eu aquecer ele? Porque se eu aquecer, o que é que vai acontecer com o vidro? Ele vai aumentar ou vai diminuir se eu aquecer ele? Ele vai aumentar. Muito bem. Aí faz sentido eu aquecer ele? Não. Não, muito bem. Então, ó, pode tirar, já está errada. A segunda, esfriando apenas o copo de alumínio. O copo de alumínio está aqui dentro, ó.
Se eu esfriar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma contração ou Ei, o copo de alumínio tá fora. Isso, muito bem. O copo de alumínio tá fora. Então, assim, Gil, quando eu esfriar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma dilatação no sentido de uma expansão ou uma contração, se eu esfriar. Contração. Contração. Então, veja, se o copo de vidro tá dentro, esse cara tá fora. Se eu apertar mais ele vai sair? Se eu contrair ele vai sair? Então, eu pensei que sim. Não, Gil, porque veja, olha só, se tu esfriar o copo de alumínio, ele vai diminuir. Então significa, Gil, que ele vai ficar ainda mais apertadinho aqui, tá vendo? Ele vai prender ainda mais o copo de vidro. Porque, Gil, a gente Tá está certo. considerando, porque, Gil, a gente está considerando que não há transferência térmica, viu? Então, tipo, você vai esfriar apenas o copo de alumínio. Não vai esfriar o de vidro dentro. Ah, mas eles não estão em contato? Estão, mas a questão não falou, se era para considerar. Então, se ela não falou, então não considera. Então, veja, se tu esfriar esse copo de alumínio, ele vai apertar ainda mais o outro, porque ele vai diminuir. Então, ó, não pode ser. Olha a terceira, aquecendo ambos. Eita, vamos lá. Se eu aquecer os dois, quem é que vai dilatar mais? O de alumínio? Aí sim, aí você consegue tirar, porque o de alumínio tanto o de vidro vai dilatar, óbvio, vai se expandir, mas o de alumínio vai se expandir muito mais. Aí aqui tá perfeito, ó. Tá vendo? Agora, esfriando ambos. Se eu esfriar os dois, será? Não, né? Porque se eu esfriar os dois, quem é que vai contrair mais? O de alumínio. Aí vai apertar de novo, vai voltar para esse caso 2 aqui, tá vendo? Não faz sentido, ó. Então tem que ser o terceiro, Gil. Diz aí se deu pra entender Entendi. agora, entendeu? Agora eu Que ele tá por entendi. fora. Porque, Gil, ele tá por fora, tu esfria, aí ele aperta, entendeu? Que ele vai se fechar, ele se fecha cada vez mais. Quanto mais você aquece. Muito bem. Ó, a Jéssica vai tirar print e já vai mandar pra gente. Beleza? Dessa daí. Mas aí depois vocês veem como vocês vão querer fazer. Porque tem gente que ainda vai refazer, certo? Essas questões todas, enfim. Pode passar, gente? Podemos entrar na segunda parte do nosso conteúdo, sim ou não? Ainda dá tempo, dá, né? Muito bem, massa. Vamos lá. Ainda dá tempo da gente ver bastante coisa hoje, tá? E assim eu espero, que na verdade a gente precisa, para não atrasar, né? Senão aí a gente atrasa. Estudo dos gases. E assim, gente, mesmo que eu termine agora, eu não sei se eu vou passar lista de estudo dos gases, beleza? Porque eu ainda vou deixar essa outra aqui para a gente corrigir, uma coisinha ou outra, se a gente tiver. Aí eu fico naquele receio, sabe? De colocar muita coisa e aí depois vocês não conseguirem dar conta. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Massa, muito bem. Não botei não. Ah, então eu vou continuar nesse daqui mesmo. Tá bom, tranquilo. Para continuar nesse arquivo. Muito bem. Vamos lá, povo lindo. Olha só, agora começando, até que enfim, o estudo dos gases. Quem é meu aluno de química, não se preocupe. Veremos novamente, tá? Veremos novamente essa parte aqui, beleza? Vocês preferem o fundo branco ou o fundo preto? Branco. Branco, né? Beleza, tranquilo. Vou deixar ele branco, viu? Então vamos lá, gente. Ó, agora a gente vai começar aqui estudo dos gases. Ó, estudo dos gases. Ainda está dentro de termofísica. Ainda está dentro de termofísica, viu? Ainda é o estudo do calor, beleza? Vocês vão perceber que a gente vai voltar, a gente vai continuar estudando questão relacionada à temperatura. Só que agora é a temperatura dos gases. Beleza? Porque é assim, Feitosa, os gases eles se comportam de um jeitinho meio diferente, sabe? Se comparado ao sólido e ao líquido. Até agora a gente não estudou a expansão de sólidos e líquidos, mas perceba, a gente não falou nada em relação a gases. Porque os gases, né, por eles terem por eles terem ligações mais fracas, né, não ter tanta interação, então eles acabam tendo um comportamento um tanto quanto específico. A primeira coisa que eu quero
que vocês aprendam aqui junto comigo e que eu preciso que vocês não errem mais, é a diferença, gente, conceitual mesmo entre gás e vapor. Porque gás e vapor não são as mesmas coisas, tá? Não são. Porque, vejam, quando eu falo que uma coisa é gás, eu estou dizendo que ela, em temperatura ambiente, preste atenção nisso, ela em temperatura ambiente, ela ainda está em estado gasoso. Então, ó, vai ser gás tudo que tiver, ó, deixa eu pegar aqui um laranjinha, que eu gosto de laranja. Vai ser gás toda substância, vou botar aqui, ó, substância que em temperatura ambiente, lembra que por temperatura ambiente, na ciência da natureza, eu estou falando de 25 graus Celsius, viu, Feitosa? Temperatura ambiente, eu vou até colocar aqui entre parênteses para vocês, que é aproximadamente 25 graus Celsius, porque, veja, Gil, se eu fosse falar de temperatura ambiente no Brasil e na Rússia, ia ser a mesma? Não, né, gente? Não. Porque lá a gente sabe que é um país extremamente frio. Então, o que estaria ambiente seria muito mais gelado. Mas aqui não, tá? Nas ciências da natureza, a gente meio que fixou sendo 25 graus Celsius, tá? Então, substância que em temperatura ambiente está em estado gasoso. Por exemplo, o ar que a gente respira. Olha, o oxigênio, ele não está líquido, ele não está sólido, ele está gasoso. Mesmo aqui, ó, tá vendo? Na temperatura ambiente. Então, ele é um gás. Vapor, não. Vapor já vai ser as substâncias que em estado... Opa! Que em temperatura ambiente, vou chamar de TA, que é 25 graus Celsius. Na verdade, ele vai estar ou líquido ou sólido. Água, Gabi, água em estado, água em temperatura ambiente, qual é o estado físico dela? Temperatura ambiente, a 25 graus Celsius. Muito bem, líquido. Tá vendo? Líquido. Então, significa que quando eu aqueço a água e ela muda para o estado gasoso, na verdade, ela não formou um gás. Ela formou o quê, gente? Ó, vapor. Deu para entender isso? Porque tem que tomar cuidado, tá? Aqui a gente vai estudar os gases, a gente não vai estudar vapor. Beleza? Deu para entender, né? Espero que sim. Aí, vamos lá para a gente poder falar sobre algumas propriedades importantes. Antes de eu passar, todo mundo entendeu, né, gente? Diferença de gás e de vapor. Gás, substância, temperatura ambiente, 25 graus Celsius, mais ou menos, vai estar do mesmo jeito, vai continuar sendo gasoso. Vapor, não. Temperatura ambiente, ele vai ser líquido ou sólido, tá? Aí, vamos aqui para a gente poder estudar as propriedades desse gás. As propriedades. Aí se liguem, tá? Porque essa parte teórica tende a ser bastante cobrada, viu? E precisa entender, porque física não é apenas cálculo. Física é a parte teórica, viu? Física é teoria. Então, essas aqui, gente, são as propriedades que são importantes e são quase que exclusivas dos gases, viu? Vamos lá. A primeira propriedade que a gente fala que é do gás, a gente diz que é pressão. Então, veja, gente, todo gás vai sofrer alguma variação em relação à sua pressão. Ou melhor, todo gás tem pressão. Gente, a pressão de um gás vai ser a força que as suas moléculas exercem no ambiente que ele está, no recipiente. Então, vamos supor, Jéssica, tu compra um botijão de gás para tu poder botar na tua casa, para tu poder cozinhar. Dentro daquele botijão, próprio não já está dizendo, botijão de gás, é porque dentro dele você tem uma quantidade absurda de gás. E esse gás, ele está preso. Então, veja, ele está preso, tanto que a estrutura do botijão de gás é uma estrutura muito reforçada. Por quê? Porque lá dentro a pressão está muito alta. E a pressão vai ser justamente essa força, Gabi, que o gás ele exerce sobre o ambiente para tentar fugir.
Porque eu já tinha falado para vocês o quê? Que, gente, estado gasoso, as moléculas não querem, elas não têm tanta interação. Elas não querem estar próximas umas das outras. Então, elas querem fugir. E esse processo, essa força que o gás exerce para fugir, eu vou chamar de pressão. Então, eu vou botar aqui, olha, é a força exercida pelo gás sobre as paredes de um recipiente. As paredes de um recipiente. E esse recipiente pode ser, inclusive, o nosso pulmão, tá? O nosso pulmão vai ser considerado recipiente. O meu quarto aqui, ó, as paredes que estão aqui também vão ser considerados recipientes, tá? Então, o gás está aqui, Gabi, o gás ele não está parado, ele está querendo fugir, ele está saindo, entendeu? Saindo e saindo. Então, acontece que a gente tem uma pressão. Tanto que a gente diz, olha, a pressão atmosférica de tal lugar é 1 atm. A gente não costuma dizer isso? Por quê? Porque a pressão que o gás vai exercer sobre o recipiente é o mundo, cara. Deu para entender? Sim ou não? Sejam sinceros, por favor. Deu, certeza, né? Muito bem, porque já já eu vou cobrar tanto algumas questões quanto eu vou fazer pergunta, tá? Para vocês. Então, se liguem, viu? O segundo vai ser, gente, o conceito de volume. Já vou falar para vocês aqui. Isso aí eu disse para a turma de química. Quem é de química sabe que eu já falei isso, tá? Que gases não tem nem forma, nem tem volume definido. Mentira, eu não falei em química, não. Falei, na verdade, em uma outra aula que eu ministrei para uma aluna. Mas saibam que gases, eles não têm... É porque às vezes eu me confundo, Gil. É tanta aula que eu ministro durante o dia, durante a semana, minha filha, que eu acabo confundindo. Mas, gente, os gases, eles nem possuem forma, nem possuem volume volume definido. O que é que isso significa, professor? Significa que, sabe os 13 litros de gás que tem no botijão que você compra para você cozinhar? Se você liberar aquele gás e você botar ele, por exemplo, em uma sala que tem, sei lá, 400 litros, ou sei lá, 1.000 litros, eles vão ocupar todo o volume do espaço. Certo? Então, vou botar aqui, ó, que os gases não possuem volume definido. Cuidado, eu não estou dizendo que ele não tem volume. Eu estou dizendo que ele não tem volume definido, tá certo? Então, assim, Gabi, 2 litros de gás pode ocupar esse meu quarto inteiro. 2 litros de gás pode ocupar a tua casa inteira. Deu para entender? Porque as moléculas dos gases não querem estar próximos, tá? Tá dando para entender, né, Feitosa? Então, ó, os gases não possuem volume definido. Não significa que eles não possuem volume. Eles possuem, mas não é definido. Certo? Então, olha, os gases ocupam todo o volume do recipiente. Beleza? E aí, veja, quando você prende um gás dentro de um volume e ele quer sair, ele exerce força. Essa força, pressão. Foi, não foi, Jéssica? Tu lembra? A gente vai falar já já sobre essas outras propriedades, viu? A gente vai falar, inclusive. Eita, ela lembra, olha. Fixou, não foi? Que foi do pum. Tu lembra que é a propriedade que o gás tem de fugir e depois tem aquela que ele se espalha, né? Aí vai feder. Olha, tá vendo, gente? E a pessoa só aprende quando é vagabundagem mesmo, né, velho? Que se eu tivesse falado de maneira formal, ninguém lembrava mais. Pô, mano, na moral. Aí quer dizer o quê? Que a única coisa que Jéssica guardou do que eu falei no ano passado foi quando eu falei de pum. Gente, vocês têm noção? A única coisa que Jéssica lembra é eu falando que o furico era um buraco pequeno. Letícia, eu ministrei ano passado quase
umas 80 horas de aula. Jéssica só lembrou falando que o boutique é um furico pequeno e que o pum ele foge e fede. Meninos, para vocês verem, viu? É por isso que eu amo essa turma, cara. Não tem como, velho. Olha lá agora, já querem, não, eu lembro de algumas outras coisas. A conservação eu só lembro quando eu falava merda. Aí vem, não, eu lembrava também de outras merdas que tu falava. Ela só acabando comigo, velho. Essa Jéssica, eu não sei não, viu, velho? Terceira propriedade, gente, é temperatura, viu? Temperatura. Beleza. Ei, daqui a pouco a gente vai estudar uma equação chamada de equação de Clapeyron, que vai trabalhar essas três propriedades. A gente vai ver que uma, Gil, impacta na outra, viu, Feitosa? Então, tipo, aí eu tenho uma pressão. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão. Se eu diminuir a temperatura, diminui a pressão. E assim sucessivamente. Muito bem, Gabi. Por você, nunca rezei tanto. PV é igual a N vezes RT. Perfeito. Temperatura, gente, a temperatura ela influencia, ela é, na verdade, o grau de agitação das moléculas, viu? É o grau de agitação das moléculas do gás. Tranquilo, gente. Difícil até agora, não, né? Tá muito gostosinho, não tá? Eu tô pegando muito leve, não tô? Pegando leve, não tô? Muito leve. Então vou dar uma acelerada para ver se a galera se anima, viu? Senão a galera vai para baixo, eu não vou gostar, não. Agora vamos lá, Milk. Nós iremos estudar os gases, beleza. Mas os gases que nós iremos estudar são os gases que nós chamamos de gases ideais. Tu sabe por quê? Porque assim, cara, na realidade, os gases são os elementos mais complexos e FDPs para a gente estudar. Tu não tá entendendo, gente? Assim, quando você pega a parte de termofísica no ensino superior, mano, quando o professor, ele, para você ter ideia, para vocês terem ideia, meu professor da faculdade, mestrinho Silas, ele só ele só explicou uma questão trabalhando algumas propriedades reais de um gás. Algumas, ele nem considerou o comportamento 100% real dos gases, viu? Só foi um pedacinho. E foi assim, mano, foi tipo uma ida ao inferno. Eu não tô nem brincando, nem exagerando com vocês, não. Foi tipo uma ida mesmo ao inferno e a gente voltou. Aí foi a partir daí, inclusive, Gabi, que eu comecei a me comportar ainda melhor, porque eu tive certeza de que eu não queria ir para o inferno quando eu morresse. Porque, gente, se o inferno for assim, eu não quero estar lá. Já não queria. Agora, depois disso, pelo amor de Deus, eu vou me comportar, vou ser um bom filho, ser um bom cristão para poder alcançar a salvação. Porque, meu filho, pelo amor de Deus, viu? Pivete Naruto, tem isso também, né? Ô, Glória, não é, Gil? Porque, gente, é muito difícil, cara. Muito difícil. Aí vejam, aqui na física, a gente só vai estudar, pelo menos no ensino médio, os gases ideais. Professor, que merda é um gás ideal? Gente, é um gás que ele vai se comportar da maneira que o ser humano quer. Então, o ser humano foi lá, desconsiderou algumas coisas do gás, dos gases, no geral, e disse, não, cara, ele vai se comportar desse jeito aqui, eu quero que ele se comporte assim, porque fica mais fácil de estudar. Acabou. Mas vejam, não vai representar a realidade. Acabou, entendeu, Feitosa? Isso não representa a realidade. Tu saber disso daqui não vai fazer você uma física teórica, por exemplo. Não. É só uma pessoa do ensino médio que está estudando ali os gases da sua maneira mais simples. Mas olha que coisa boa, a gente vai estudar os gases na sua forma mais simples. Aí, que poderia muito bem cobrar uma maneira mais complexa, mas não, vão cobrar a parte mais fácil. Então, vamos lá. O que é que significa esse gás ser ideal? Vou explicar para vocês agora. Vocês sabem o quê? Se eu botar um gás, ô Gabi, se eu botar um gás aqui, eu vou representar esse gás como sendo várias moléculas, tá? Essas bolinhas aqui, ó, laranja, tá? As bolinhas laranjas são as moléculas que formam o nosso gás que tá aqui. Que poderia ser, por exemplo, um peido de Jéssica. Jéssica peidou aqui dentro, aí o peido dela, que é em gás, né? Ficou preso aqui dentro, tá vendo? Aí o que é que vai acontecer, gente, com
com essas. Pronto, eu vou até botar aqui fechado, tá? Ó, tá fechada. É um ambiente fechado, certo? O que é que vai acontecer com essas moléculazinhas? O gás vai querer ficar aqui dentro ou o gás vai querer fugir? O que é que vai acontecer com o gás? Que as Fugir. moléculas estão muito agitadas. Muito bem, porque não há interação. Aí elas vão começar a bater, olha, elas vão começar a se chocar com, olha, com as paredes do recipiente. Vocês estão entendendo isso? Que elas começam a bater com nas paredes do recipiente. Mas vocês também conseguem enxergar que elas começam a se bater ainda, porque elas se chocam, viu, gente? Não há ligação, não há interação, mas elas se chocam. Aí vem cá, nesse choque aqui, tipo assim, teoricamente, não deveria ter perda de energia, não? Porque, veja, quando ela batesse, ela não ia perder energia, não? Ou ela ia ficar com a mesma energia para todo sempre, amém? Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu pegar uma bola, botar essa bola para quicar. A bola vai ficar quicando a vida toda, é? Ou ela vai uma hora ou outra parar? O que é que acontece? Pega uma bolinha, joguei no chão. Pum! Ela começa a quicar, quicar. Muito bem, Gabriela, ela para. Por que que ela para? Porque a perda de energia. Tá vendo? Parte da energia elástica é perdida. Perdida em quê? Cara, no baque que ela faz com o aparelho, ela transfere energia para a parede, pô. Inclusive, isso a gente vai estudar a fundo, tá? Na parte de mecânica, não se preocupem. Mas há essa transferência de energia, a perda de energia. Mas aqui, Milk, a gente não vai considerar que tem perda de energia. Outra coisa, a gente não vai considerar. Cadê? Ó, mas a energia não bate nela de volta? Não, Gabriel, porque na verdade, perceba, a parede estava parada, então significa que a parede não tinha energia, tecnicamente não tinha energia. Aí quando a molécula bateu nela, transferiu. Quando transferiu, a parede absorveu energia e não devolveu. Porque lembra que a gente até falou, quando você tem alguém perdendo energia, tem alguém ganhando, e quem ganha não devolve energia. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é que as colisões são perfeitamente elásticas. Colisões são perfeitamente elásticas. O que porra quer dizer isso, professor? Foi isso que eu falei para vocês. Bateu, não vai ter perda de energia. Ser perfeitamente elástica é isso, não perde energia. Outra coisa, Amanda, a gente não vai considerar, Amanda, o tamanho das moléculas, não, viu? Então o tamanho olha, o tamanho das moléculas é desprezível. Coisa que a gente sabe que não é, né? Se você pegar um gás que tem molécula maior, é óbvio que ela vai ter uma pressão maior, por exemplo. Certo? Vai ter mais energia. Mas aqui eu vou levar em consideração que não tem, não. Porque se eu for ficar vendo isso, Gil, o que é que vai acontecer? Quando eu for estudar um gás, eu teria que ter a tabela periódica para determinar a propriedade do tamanho do átomo. Qual é a propriedade química periódica que vai determinar o tamanho de um átomo? Raio atômico. Muito bem, eu teria que ter ali. Seria algo muito específico. Justamente, eu ia ter que estar com a tabela periódica toda hora para olhar para onde é que está esse cara, beleza, tá aqui, então ele vai ser maior. Pô, não tem como, fica impossível quase, sabe? Muito, 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 muito impossível mesmo. Tá certo, gente. E outra coisa, a gente não vai considerar as pequenas interações que há entre essas moléculas. Por quê? Há pouca interação, mas há interação ainda. Então, não se consideram as ligações. Não se consideram as influências das ligações químicas.
Tranquilo, né, gente? Até então. Digam aí se tá difícil, se não tá, se tá dando para acompanhar, Tranquilo. tá dando para absorver, né? Muito bem, porque eu Tá preciso de boa. desse Só não tô feedback. entendendo porque que a gente vai ter 2 aulas de química na semana. Só não tô gostando disso. Quero saber pra onde foi física. Só isso mesmo. Ai, agora você entendeu que as coisas estão se conectando novamente. Eita, velho, essa Mulher menina vai nem amar aqui. sabe, porque daqui a pouco começa os cálculos, aí só Jesus na Ah, causa. mulher, o pior é que é isso que eu gosto. É meu traço tóxico. Que saia. Chega, eu tô aqui a pulso. Ai, ó, sim, gases. É verdade. Oh, meu Mas Deus. daqui a pouco você vai amar. Tô lhe dizendo. Você vai amar, meu É filho. aceita, né? Eu sei que eu vou amar depois. Cara, é maravilhoso isso aqui. Isso aqui é uma delícia, velho. Uma delícia, uma delícia. Eu amo a física quando ela tá abraçando a química, velho. Ixi, é muito lindo, cara. Vamos agora para a gente estudar algumas unidades de medida. Eu ia já introduzir, assim, o conteúdo no geral, mas eu prefiro voltar para algumas coisinhas, tipo assim, de nono ano, por exemplo, e rever algumas unidades de medida, tá certo, gente? Então, vejam, a primeira unidade de medida que a gente vai aprender aqui é a unidade de medida de pressão. A mesma pressão que a gente viu lá em cima. O que era pressão mesmo, que eu defini para vocês? A força, Hum, A força exercida pelo gás sobre as hum, paredes de um recipiente. perfeito, muito bem. Muito bem, isso mesmo. Pois é, Jéssica, Jéssica, o que é nono ano? Para mim é igual caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Eu tô mais ou menos nisso aí, viu? Também, viu? Igual você. Nono ano também não sei o que é muito, não, viu? Imagina tu que foi na época da pandemia, foi pior ainda do que eu. Enfim. Vamos lá. Pressão, gente. Nós iremos, certo? Agora ver qual é a unidade de medida de pressão mais utilizada. A mais utilizada, gente, é a ATM, que a gente diz que é a atmosfera. Aí é a ATM que se chama atmosfera. É a unidade de medida atmosfera. É a unidade de medida mais utilizada, tá? Mas pode ter também Pascal e pode ter milímetros de mercúrio. Aí eu vou ensinar para vocês como é que faz para converter em cada uma. Não se desesperem, viu? Aí, aos pouquinhos, vocês vão perceber que fica automático isso. Então, vejam, gente, um ATM, que é uma atmosfera, isso daqui vai ser numericamente igual a 10 elevado à quinta Pascal. Beleza? Porque, gente, nós iremos aprender lá em mecânica que pressão é a divisão entre força e área. Aqui é força e aqui é a área. A gente até viu um pouquinho de força no sistema internacional. Eu comentei com vocês em aulas anteriores, agora aqui eu lembro que eu comentei, que força é representada pela unidade de medida de Newton. Já a área, gente, anotem aí que a área no sistema internacional vai ser em metros quadrados. Então, a pressão, tecnicamente, ficaria como sendo Newton por metro quadrado. Mas aí, Jéssica, para tu não precisar ficar toda hora nessa viadagem de Newton por metros quadrados, Newton por metros quadrados, e assim sucessivamente, os caras fizeram o quê? Eles disseram que Newton por metros quadrados vai se chamar de simplesmente Pascal. Foi isso que eles fizeram. Pegaram uma coisa que seria no sistema internacional e botou por outra unidade de medida, Pascal. Não tem muita coisa não para fazer não, viu? É isso. Então, vou até botar aqui, ó. Pascal, na verdade, é Newton por metro quadrado. Beleza? E aí, povo lindo, olha, esses 10 elevado à quinta Pascal é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Mercúrio lembra de química Hg. Olha que perfeição. Prof, mas beleza. Dessas daí, qual é a mais usada no Enem? Aqui, ó. Porque Sistema Internacional de Medidas. Aí precisa fazer a conversão.
Prof, mas eu preciso saber que uma atmosfera é 10 elevado a 5 Pascal. Precisa, e não se preocupe não que com as questões você vai aprender isso aqui e vai ficar automático, viu? Nem adianta começar a se desesperar, dizer que não gosta de física, não sei o quê, porque vocês vão perceber que não vai ter muito segredo não, viu? Se fizer todos os exercícios bonitinhos, não tem o que reclamar, não. Aí vamos lá. Falamos das unidades de medida de pressão. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, né? Porque eu estou apresentando para quando chegar na frente e eu falar, tipo, alguma coisa Pascal, todo mundo saber que eu estou falando de pressão. A mesma coisa, se eu falar 760 milímetros de mercúrio, todo mundo entender que é isso também, tá? Aí vamos lá. A segunda unidade que eu vou falar é a unidade de volume, beleza? Que aí, gente, no Sistema Internacional de Medidas, a gente vai utilizar metros cúbicos, é o mais comum. Aí lembra, gente, nós temos o seguinte, ó, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. E vocês estão vendo litros que nós utilizamos muito no Brasil e tudo mais, né? Ele corresponde, gente, ao decímetro cúbico. Então, veja, se eu disser, Giovana, que eu tenho um balde que ele tem 20 decímetros cúbicos, o que eu estou te dizendo é que, na verdade, ele tem 20 litros, tá? É só porque litros a gente usa mais aqui na América Latina, mais especificamente Brasil, né? Porque a maioria dos países usam o sistema internacional, que é decímetros cúbicos. Mas é a mesma coisa, vocês vão perceber que não muda nada, é só questão de nomenclatura mesmo, viu? Besteira. Aí isso tudo, gente, ainda vai ser igual a 1 milhão de centímetros cúbicos, que eu não vou escrever 1 milhão, porque eu não estou nem louco, né? Vou escrever 10 a sexta. 10 a sexta centímetros cúbicos. Tá vendo aqui, Milk? Tu sempre vai precisar fazer essas transformações, tá? Beleza? Aí precisa lembrar. Agora, terceira unidade de medida. Terceira, a gente vai falar... Terceira e última, nem se desesperem, tá? Terceira e última. A gente vai falar sobre temperatura. Ó, temperatura. Fabrício, de volume não é nem aparece mais como metro cúbico mesmo? É, porque na verdade é assim, Gil. Se ele te der em centímetros cúbicos, tu vai ter que, por obrigação, para calcular, transformar em metros cúbicos. Em boa parte das vezes. Beleza? Eu vou te mostrar futuramente como é que tu vai fazer para determinar qual vai ser a unidade de medida. Porque tudo isso vai depender da constante do gás, a constante universal do gás. Qual vai ser a unidade que tu vai usar. Daqui a pouco eu te explico o que significa isso. Não se preocupe não, tá? Então, tô só passando aqui as mais comuns e a gente aprender a fazer as respectivas conversões. Gente, temperatura não tem nem o que pensar, viu? Falou de temperatura, a temperatura que vocês vão usar é Kelvin. Bora lá. Me lembra, tem uma temperatura... Cai, oxe, demais, Milk. Nossa, muito, 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 muito mesmo, cara. Não cai, despenca, né? Muito bem, isso mesmo, despenca. O que cai é nossa autoestima. A autoestima cai. Mas aqui despenca, esse assunto despenca não é nem mesmo, viu? Então, sai de baixo que o trem tá passando, viu? Senão, passa por cima e nós morremos. Temperatura vai ser Kelvin. Agora vocês vão ter que me lembrar. Tem um dispositor, tem alguma coisa que está sendo medida em Celsius. Como é que eu faço para transformar de Celsius em Kelvin? Soma 273. Isso, soma a temperatura em Kelvin a 273. Perfeito. Olha, a galera estudou mesmo, viu? Menino, agora, pronto, vou perguntar diretamente a Feitosa. Feitosa, tenho alguma coisa em Fahrenheit. Como é que eu faço para transformar de Fahrenheit para Kelvin? Aí tem que ser na fórmula. Isso. Tu lembra a fórmula? Quem lembra a fórmula? Eu lembro da fórmula toda, que é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K sobre 5. K mais 273 sobre 5. Muito bem. K mais 273 sobre 5. Muito bem. Eu não quero trabalhar Fahrenheit e Kelvin. Eu venho aqui e apago Celsius. Me sobrar a fórmula.
Menina bicha, ei, menina, velho, ei, tô orgulhoso de vocês, viu? Pô, mano, faz um tempão que a gente não viu isso, e a bicha ainda lembra, velho. Caraca, meio, mas tirou tanto de questão também, né, meus amores? Pô, vocês veem que não tem pra onde correr não, velho, É, meu filho. Ou aprendi ou aprendia. Pois é, tá vendo? E vale muito isso aqui, gente, muito, demais, 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 cara. Demais, demais, demais. Vamos lá. Agora a gente terminou essa parte, vamos, de fato, para o estudo dos gases. Já falar da equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. Aí, gente, se liguem, tá? Por quê? As questões que envolvem equação de Clapeyron, elas são interdisciplinares, ou seja, envolvem química e física, tá certo? Sempre, professores, sempre vão ser questões interdisciplinares. Então, vão tanto contar com física quanto contar com química, tá? Aí tem algumas coisinhas lá que você consegue identificar quando a perspectiva é mais química, por exemplo, tá? Mas se preocupe não, que daqui a pouco eu explico. Gente, a equação de Clapeyron é essa daqui, ó. Você vai pegar a pressão de um gás, vai multiplicar pelo volume dele. Isso vai ter que ser igual ao número de mols desse gás multiplicado pela constante universal dos gases vezes a temperatura. Beleza. Eu estou encerrando já já, tá, Feitosa? Também, viu? Estou encerrando já já. Se não der tempo de fazer exercício, gente, eu libero vocês e aí a gente fica para a próxima semana, tá? Porque eu não vou trabalhar esse assunto aqui com pressa, não, viu? Beleza? Aí vamos lá. Anota agora ali só. Eu vou botar aqui uma legenda, tá? P é pressão. Daqui a pouco eu anoto também os valores das constantes, tá? Não se preocupem, não. V é o volume do gás. N é o número de mols do gás. Número de mols do gás. Olha, quem fez química comigo ano passado já tá moleza nisso aqui. R é a constante universal dos gases. Constante universal dos gases. E T é a temperatura. E T é a temperatura. Fabrício, Oi. aqui não vai ser variação de temperatura, vai ser a própria temperatura em si, né? Isso? Isso, Gil, muito bem. Vai ser a própria temperatura que o gás está. Beleza? Porque, Gil, aqui a gente vai estudar o que está acontecendo com o gás naquele momento, naquele instante. Beleza? Então, vamos lá, olha só. A gente viu aqui, aí precisa se ligar a parte mais difícil, que parece ser difícil, mas não é. Por que não é difícil, professor? Porque o Enem vai me passar esses valores. Ele ele, cara, não, ó, já fiquem esperando, tá? Ah, professor, mas eu quero decorar. Tranquilo, tá tudo bem, pode decorar de boa, tá? É questão sua. Aquele tá assim, fazendo muita questão, dá até para memorizar mesmo, tá? Mas vejam, essa constante universal dos gases, gente, que é o R, ela pode ter vários valores. Vejam, o primeiro valor que ela pode ter é 8,31. Ai, professor, mas como é que vai ser isso? Gente, ela vai ser 8,31 se a unidade de medida for Joule por mol Kelvin. Beleza, gente? Se for isso, tá aqui. Aí se liguem, ó. Eu disse a vocês que pressão era igual a força dividido por área. Não foi isso que eu tinha falado para vocês? Foi isso que eu falei, não foi? E aí, vejam, eu posso determinar, inclusive, o trabalho, tá? Eu posso determinar trabalho. Depois a gente vai aprender isso, gente, que trabalho é força vezes distância. Aí, olha só o que a gente pode fazer aqui, gente. Pode passar isso para o outro lado. A área vai ficar assim. Área vezes pressão é igual a força. Aí, área fica metros quadrados,
pressão fica Pascal, isso tudo aqui igual a força. Olha o trabalho aqui, vai ficar a força, que é metro quadrado vezes Pascal, e a distância no sistema internacional, M. Então, o trabalho seria, tecnicamente, metros cúbicos vezes Pascal. Só que trabalho a gente vai aprender em mecânica, que é Joule. Isso eu estou fazendo só para mostrar para você, mas não precisava fazer isso não, viu? E é só para dizer o seguinte, foi essa viadagem toda aqui, essa putaria toda minha, que eu poder dizer que Joule, na verdade, é Pascal e metros cúbicos. Entendeu isso, gente? Porque eu não tinha falado para vocês aqui em cima, ó, não foi? Eita, perdão. Então, veja, eu não tinha falado para vocês aqui em cima ó, que pressão era Pascal, volume era metros cúbicos, temperatura era Kelvin, não falei isso tudo? Ah, é para isso aqui, ó. Quando for Joule, na verdade, a pressão vai ter que estar em Pascal, o volume vai ter que estar em metros cúbicos e o mol, tá? Vai ter que estar em mol, porque não muda, e a temperatura é sempre em Kelvin. Eu vou até botar aqui, ó. Sempre, ó. Se eu ver alguém usando em Celsius, nossa, mano. Meu, eu vou xingar até a 10ª geração de vocês. Meu, vocês não me conhecem. Cara, não é para usar Celsius. Tá bom? Não é para usar Celsius. É para usar Kelvin. Tá bom? Sempre. Sempre, viu? Aí é isso, ó. Se for 8,31, Gabriel, tu vai ter que usar pressão em Pascal, volume em metros cúbicos, mol em mol, não muda, temperatura em Kelvin. Captaram? Quando Feitosa perguntou o que é que vai ser mais cobrado? O que o Enem passar. Agora, se esse R, Gabriel, for igual a 0,082, é porque a unidade de medida mudou. Porque agora eu tenho a pressão em atmosfera, o volume em litro, o mol em mol, e a temperatura vai estar em quê? Kelvin. Muito bem. Nossa, eu pensei que fosse responder Celsius. Eu já ia finalizar a aula e nunca mais eu entrava. Ei, vocês estão entendendo que é a mesma constante, o que está mudando é só a unidade de medida, que é a mesma coisa disso daqui, ó. Por exemplo, Gilvana Lissa andou 2 quilômetros, mas eu também poderia dizer que ela andou 2.000 metros. Eu também poderia dizer que ela andou aqui, ó, 200.000 centímetros. Tá vendo que o número tá diferente? Tá diferente, né? Mas, vem cá, essas bostas não significam a mesma coisa, não? Significa, né? A escala. Muito bem, é isso, tá vendo? Só. Beleza? Agora, porque eu tô explicando isso bem, porque a galera fica olhando e, ai, meu Deus, é um valor para cada um, não é um valor para cada um. E não se preocupe não que o Enem passa isso daqui, viu? O Enem vai te dizer lá o valor. Aí, considere a constante universal dos gases como sendo 0,082. Ela vai dizer, viu? Não se preocupe não. E ainda pode aparecer, gente, esse R sendo igual a 62,36. Mas cuidado, quando aparecer isso, ela vai ser milímetro de mercúrio a pressão, o volume é litro, mol em mol, e adivinha a temperatura? Kelvin. Muito bem, tá vendo? Ó, pra ninguém errar. Sacaram? Gente, é isso, vou liberar vocês, tá? Porque não vai dar tempo de explicar muita coisa, não. Ainda tenho que responder meus objetivos da tutoria, vai ficar muito tarde, a galera acabou saindo. E a gente vê na próxima para o quê? Quero todo mundo com isso revisado. Não precisa correr atrás de exercício agora, não, tá? Não precisa. Esperem o professor, semana que vem, aproveitem, já peguem esse tempo, que tecnicamente seria para estudar química, tentem adiantar as outras listas, tentem corrigir os simulados. Lembra lá que na própria eu disponibilizei, vou até olhar se eu disponibilizei nos outros Classrooms, se não, vou disponibilizar agora. Eu disponibilizei, gente, o arquivo com as correções, tá? Então lá tem a correção em texto do simulado, beleza? Aí eu tenho que pegar, claro, um momento. Tem sim, Gabriel, amanhã é química, tá? Amanhã é química, normal, viu? Aí se surgir algum problema, eu informo a vocês. Inclusive, vou até perguntar. Pronto, Gil, isso, né? Isso, Gil, muito bem, certo?
Pronto, show, Gil, tranquilo, viu? Eu vou até perguntar ali se no nosso calendário tecnicamente teria aula, eu aviso a vocês, tá? Precisa, muito. Aí, pronto, Milk, inclusive, eu vou lhe dizer, você que entrou depois, utilize esse momento que tecnicamente seria para fazer as listas de física, para tentar dar uma adiantada, pode ser? Tá certo? Tenta usar, viu? E a galera que está bem adiantada, tenta pegar para corrigir o simulado.